Olá, sejam bem-vindos ao podcast Dupont, o podcast da Divisão de Equipamentos de Proteção Individual da Dupont. Eu sou Dani Berti, comunicadora, jornalista, excelente estar aqui com vocês em mais um episódio desse projeto que é tão especial. Bom, gente, hoje vamos falar sobre um assunto de extrema importância para o Brasil e também, claro, para o mundo. A luta contra a Covid, o vírus causador da doença, o SARS-CoV-2. Durante aquele período, difícil que o mundo passou, o Brasil passou, o Brasil pesquisou e desenvolveu vacinas contra a doença. E uma das instituições que mais contribuíram nesse cenário foi a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. E para falar dessa contribuição tão importante, no episódio de hoje teremos um convidado especial, que é médico veterinário, doutor em ciências e biotecnologia, mestre em tecnologia de imunobiológicos, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, que trabalhou no desenvolvimento da vacina. Ele vai nos contar como foi seu trabalho e também sobre um tipo de tecnologia que foi de extrema importância para garantir a segurança dentro e fora dos laboratórios. Então seja muito bem-vindo, Rodrigo Miller. Muito obrigado. Obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceito, estar aqui no nosso episódio de hoje para a gente, bater um papo. E já dando início a esse bate-papo, é verdade que você herdou seu interesse, no caso, pela ciência e que ele vem de família? E que seu pai, ele era cientista e, inclusive, trabalhou na Fiocruz? Sim, é muito verdade. Meu pai, na verdade, trabalhou na Fiocruz durante mais de 40 anos, ele se aposentou na Fiocruz. Então, quando eu era pequeno, a gente viajava eventualmente, a gente passava pela Avenida Brasil, que é a rua do castelo, eu sempre falava que era o castelo do meu pai. Sim. Então, a partir daí, às vezes ele me levava lá para passar com ele dentro do trabalho e despertou em mim o desejo de ser médico veterinário como ele, né, que se formou também nisso, e o meu irmão mais velho também. Que maravilha, a família inteira, então, de médicos? A família inteira. Maravilha. E, Rodrigo, como é, o desafio de trabalhar com o vírus justamente para fazer com que ele deixe de ser um risco? Bem, boa pergunta. É uma missão muito difícil, né? A gente passou por uma pandemia no início de 2020, era um vírus desconhecido, né? Possivelmente trazido da China. E quando esse vírus chegou aqui, pouco a gente sabia até como fazer a identificação viral, né? A gente não tinha teste de kit de diagnóstico, reagente, para que a gente pudesse identificar as pessoas que estavam contaminadas. E só a gente identificando essas pessoas que a gente conseguiria fazer a quarentena dessas pessoas para que não passasse para outras pessoas. Então a gente na Fiocruz, na época, foi desenvolvida uma central analítica que a gente recebia amostra de pacientes de vários hospitais e centros médicos, porque já não tinha mais capacidade, né, nos estados de fazer esses diagnósticos e colocar as pessoas em quarentena porque sabe que algum familiar teve esse contato. Então foi toda uma dificuldade muito grande no sentido de a gente conseguir desenvolver essas tecnologias e a partir daí a gente conseguir... Em um curto espaço de tempo, né? Em um curto espaço de tempo. Então foram feitas várias adequações em várias áreas da Fiocruz especificamente, né, que é onde eu trabalho, para que a gente pudesse atender essa emergência em saúde pública mundial. Então, dizer que ele deixava de ser um risco era muito difícil porque não tinha vacina, né? Então a gente só conseguia fazer com que ele deixasse de ser risco quando a gente tivesse uma vacina que pudesse entregar isso à saúde pública. E, infelizmente, naquele momento, a gente não conseguiu isso com a velocidade que a gente queria. Mas tivemos várias outras questões, inclusive de vestimentas, né, que é um dos temas que a gente está aqui, que foram super importantes, porque eu tive vários colegas que tiveram contato com um vírus na questão do diagnóstico, né, se autocontaminaram, então várias regras tiveram que ser tomadas específicas nesse sentido de novos treinamentos, de vestimentas, EPIs, manuseio de pipeta, etc., equipamentos novos. E, Rodrigo, falando, no caso, sobre os níveis de biossegurança, a gente sabe que esse projeto aconteceu em um laboratório novo, no caso, de nível 3 de biossegurança, e queria confirmar se é isso mesmo e o que representa essa classificação. Bem, inclusive foi no meio da pandemia, nós criamos sim um laboratório novo de biossegurança 3, né? Foi para a gente um desafio muito grande, porque hoje nós temos algumas lacunas, inclusive na legislação, a respeito da criação desses laboratórios, a não ser que você trabalhe com AGM,
né, que são os organismos geneticamente modificados, que você tem inspeções da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, e a gente tinha que buscar alternativas para conseguir manipular esse vírus, que na época era impossibilitado de ser utilizado em nível 2 de biossegurança. O que é a diferença entre os níveis de biossegurança, né? A gente tem o nível 1, 2, 3 e 4 de biossegurança. Cada nível carrega um risco específico, que é determinado até pela Organização Mundial de Saúde. E temos manuais também brasileiros que definem quais são os vírus e quais são qual é o agente patogênico e qual é a gravidade que essa doença ocasiona, né, e se essa doença ela tem vacina ou não tem. E isso vai gerando a classificação de risco, comentando assim meio que basicamente. E nesse sentido, por exemplo, o vírus Ebola, né, é um vírus extremamente letal e que a gente não tem vacina. Né? Então, se a gente não tem vacina, ele é considerado nível 4 e pela gravidade que ele causa como doença. Covid era nível 3, mas agora com a vacinação já estamos pensando em transformá-lo em nível 2 de biossegurança em manipulação em laboratório. Então, tudo isso vai de acordo com o status, né? e a gravidade das lesões que aquela doença pode causar. E voltando ao laboratório, ele é muito importante para que a gente consiga desenvolver vacinas e novos produtos para a saúde pública. Perfeito. E os riscos, né, que podem surgir ao se trabalhar com o vírus ativo, né? É importante mesmo que os pesquisadores utilizem equipamentos e trajes que isolem o corpo totalmente dos agentes nocivos, certo? É muito certo. Que bom. Acho que a vestimenta é o fator principal, não só a vestimenta, né? Eu não digo a principal, mas é uma das mais importantes quando se trata da proteção individual, né? Porque a gente também tem a questão da proteção coletiva. Eu não posso criar um ambiente de nível 3 de biossegurança, que a gente chama ambiente de alta contenção, sem a gente ter as prerrogativas de instalações, né? Questões de pressão negativa, questões de máquinas de ar-condicionado, que são as HVA6, para gerar isso tudo. Então, assim, tem todo um fator muito grande abarcado a isso, para que a gente proteja o ambiente externamente também, porque eu não posso ter um escape de vírus dentro de um laboratório de nível 3 de biossegurança para uma área externa contaminando outras pessoas que não estão com a vestimenta adequada. E a vestimenta, ela tem algumas peculiaridades, inclusive de qualidade, né? Se você não tiver... Hoje, por exemplo, no início da pandemia, a gente não tinha os respiradores, né, motorizados, que esses respiradores motorizados, a gente coloca um capuz, né, a gente coloca um motor, coloca uma vestimenta também com capuz por baixo de um capuz e só respira dentro dele. Antes a gente entrava com PFF2, né, e com óculos de proteção, só que a PFF2 e um óculos de proteção você tem que fazer teste de vedações de máscara, né, para ver se você não está deixando nada entrar. Tem que fazer... Porque é microscópico, né? Exatamente. E a gente tem que usar óculos que não embaçem. Se o óculos embaçar, atrapalha no que você está fazendo dentro da cabine de segurança biológica. Os equipamentos têm peculiaridades também, que possam ter pressão negativa e garantir a segurança do operador. E essa vestimenta, ela é tão importante, que no final de quando você termina o seu trabalho, você tem que ter muito cuidado de como você vai retirar essa vestimenta. Pois por mais que você faça uma descontaminação externa de tudo aquilo que você está usando para nos contaminar, você ainda tem um risco de estar carregando esse vírus. Nossa. E se você joga aquilo para o outro colega que está se desparamentando, porque quando você vai tirando o macacão, e é de forma que você tira isso em uma ordem de sequência específica, né? Você tira o macacão, aí você joga álcool na luva, tira uma luva, joga álcool, enfim, tem uma ordem específica para que a gente não carregue de nenhuma forma o vírus para o lado de fora do laboratório, né? Porque a gente vai estar contaminando outras pessoas que não estão devidamente paramentadas. São muitos detalhes. Muitos detalhes. Porque, claro, né, enfim, são vidas também, né? Bom, a gente sabe, no caso, né, que quando vocês iniciaram, a gente falou várias vezes aqui, né, não havia ainda, né, uma vacina viável, né, contra o SARS-CoV-2 ou a Covid.
E nesse cenário, eram quantas horas por dia nessa tarefa, né, de avançar com a pesquisa contra a Covid? E como o conforto, né, da vestimenta influenciou nessa hora? A gente passava muitas horas por dia trabalhando dentro dessa área de alta contenção, porque a gente não tinha experiência ainda, Sim. nem de colocar essas vestimentas, né? Porque antes a gente demorava por mais de 30 minutos, às vezes, para conseguir colocar uma roupa, né? Entre colocar, sair e tirar a roupa. E isso demorava muito. E alguns aspectos técnicos que a gente não dominava, e muitas pessoas também tinham muito medo de trabalhar com o vírus, enquanto a gente não tinha uma vacina disponível, então era completamente natural. E tínhamos que aprender técnicas novas que a gente não aprendia, junto com medo e junto com ainda a certeza de que a gente está com a paramentação totalmente adequada. Um desafio gigante, né? Gigante. E assim, com a questão da máscara PFF2, que incomodava muito, a gente saía com o rosto todo machucado, né? Porque a gente passava horas, a gente obviamente alternava as equipes, não deixava ficar muitas horas dentro, trocava para outra equipe, mas mesmo assim foi muito difícil. Então, e quando a gente conseguiu ir adquirindo essas vestimentas mais confortáveis, o capacete, macacão em tamanhos maiores, né, sapatilhas, macacão já com sapatilha junto, se vestindo. Então isso tudo foi com a experiência que a gente foi adquirindo e com os APIs que nós fomos melhorando, não só o nosso conforto, mas também a nossa proteção. Trouxe muito mais agilidade e qualidade para o nosso trabalho. E a confiança, né, de que nada ia acontecer. Exatamente. Isso bem importante. E agora, falando, né, em termos de futuro, quais são as tendências, ou no caso, né, próximos passos que a gente pode esperar com relação às pesquisas em locais de alta contenção e também proteção individual? Bem, a gente espera que tenhamos ambientes de alta contenção com a segurança adequada. Isso é o que eu mais espero que aconteça nos próximos anos, para a gente criar ambientes adequados para as pessoas que estão do lado de fora dele, porque a gente tem muitos desafios pela frente ainda, né? A gente sabe que a gente acabou de passar também pelo monkeypox, que assustou um pouco a todos nós. A gente tem alguns arbovírus importantes, né, que também causam doenças, vírus respiratórios que podem surgir a todo momento, e a gente tem que estar preparado não só estruturalmente no país, para poder ter esses ambientes e prontamente atender a desenvolvimento de novos produtos e que estejamos a todo momento desenvolvendo produtos de proteção individual adequados para que a gente que está lá dentro possa ter um conforto maior de trabalhar em prol da população. Maravilha. E a gente sabe, né, que o cenário mais crítico já passou, mas, né, como você comentou, tem as variantes do vírus ainda, elas estão circulando, tem esses outros que você acabou também de citar. E nesse sentido, eu queria que, por favor, né, você deixasse um recado para o nosso público em geral, para os nossos pesquisadores, em termos de proteção individual. Sim, a gente realmente tem outras cepas circulantes hoje, de Covid especificamente. A maioria da população, acredito, tomou vacina, então está supostamente protegido, mas não podemos afirmar 100% que de uma super outra variante que surja no futuro, mas não acredito, né? E eu acho que a proteção das pessoas não é somente a questão dos equipamentos de proteção individual. Eles são realmente muito importantes e eu posso dizer isso com certeza absoluta, com propriedade, porque eu vesti muito essas roupas, né? Hoje minha equipe já domina também, e etc. Mas a responsabilidade que cada pesquisador tem que ter na hora que faz a vestimenta, né? Que ele coloca aquela vestimenta para trabalhar, e a responsabilidade da forma que ele vai tirar essa vestimenta, de como ele vai descartar essa vestimenta. Então tem algumas nuances importantes que todos nós que trabalhamos com pesquisa precisamos ter muita atenção para que a gente não leve o vírus para o lado de fora.
Maravilha. Bom, se a gente tivesse mais tempo, a gente continuaria aqui o nosso bate-papo, mas a gente já está caminhando para a conclusão aqui do episódio. Excelente ter falado contigo. Tem alguma consideração final para deixar para quem está nos assistindo? Algum recado, algum site, enfim? Então, eu peço que todos se cuidem, né? E que em uma outra situação que nós passamos, né, anteriormente, que a gente consiga estar preparado, né, com segurança para poder atender a desenvolvimento de novos produtos da saúde pública. Excelente, obrigada mais uma vez. Bom, a gente agradece, claro, ao Rodrigo, a esse bate-papo. Estive hoje com o Rodrigo Miller, doutor em Ciências e Biotecnologia, mestre em Tecnologia de Imunobiológicos e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. A gente agradece mais uma vez pela presença e se você que está nos assistindo gostou do bate-papo de hoje, dê o seu like, acione o sininho e também compartilhe esse episódio. Enfim, as informações aqui são de super valor, então que a gente possa propagá-las. Também convidamos a todos a nos seguir no LinkedIn, buscando por Dupont Personal Protection, para saber das nossas novidades e também das estreias dos nossos episódios. Espero vocês no próximo episódio do podcast Dupont. Até lá!